pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preço teto e também eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o preço médio, que surgiram algumas dúvidas em relação a isso, então eu vou esclarecer nesse vídeo aqui também. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a calcularem o preço teto médio de uma ação. O que é o preço teto, gente? É o limite que a gente aceita de pagar em determinada empresa. É o preço limite, o preço teto que a gente aceita pagar em determinada empresa. Qual que é a diferença de um preço teto médio e de um preço teto projetivo? O preço teto médio, ele vai olhar para o passado da empresa, fazer uma média dos dividendos e aí você tem lá o teu preço teto médio. Preço teto projetivo, ele vai tentar projetar o lucro daquela empresa para o próximo ano e com isso um dividendo e com isso um preço teto projetivo. Aqui eu já fiz um vídeo para vocês ensinando a achar o preço teto projetivo de um Banco do Brasil, porque ele traz pra gente a projeção de lucro dele. Então eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo o vídeo do Banco do Brasil, onde eu ensino vocês a fazerem o preço teto projetivo de Banco do Brasil. A gente consegue fazer de todas as empresas? Não, gente, é muito difícil. Quando uma casa de análise, por exemplo, o Investidor 10, que eu uso, tem lá um preço teto projetivo, ele pega vários analistas, várias casas de análise que estudam aquela empresa para tentar projetar um lucro, para tentar trazer um preço teto projetivo. É muito difícil e nem sempre é assertivo. Então, às vezes, olhar para o passado da empresa traz uma segurança maior para a gente. No caso de Banco do Brasil, a gente consegue fazer o preço teto projetivo de maneira simples, porque ele já traz para a gente essa projeção. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Eu vou trazer aqui vocês para a tela do meu computador e eu vou pedir novamente, como todo vídeo eu peço para vocês, se inscreverem no canal, deixar o like, porque isso ajuda muito. E deixe aqui nos comentários também vídeos, ideias de vídeos para trazer aqui para vocês, porque daí eu consigo melhorar o meu conteúdo aqui e agregar cada vez mais valor na vida de vocês. Bom, gente, aqui eu tô no site do Investidor 10, porque, como eu falei pra vocês, pra gente calcular o preço teto médio de uma empresa, a gente já tem que olhar os dividendos médio dela, né, dos últimos anos. Aqui eu vou pegar dos últimos 5 anos e a empresa que eu trouxe aqui pra vocês é a Transmissão Paulista, agora Nova ISA Brasil, que o ticker é ISAE4, antiga TRPL4. Aqui, gente, o Investidor 10, quando você entra no site, ele vai estar dessa maneira, ele vai estar em porcentagem. A gente vem aqui e muda para dividendos pagos, que ele já muda pra gente aqui em valor real desse dividendo pago. Aqui, ele pulou 2024 porque a ISA pagou 2024, referente 2024 em 2025. Então, aqui, o que eu fiz? Peguei a média de 2020, 21, 22, 23 e 24, considerando 24, esse aqui de 2025. Então, eu já fiz essa conta aqui pra vocês. Essa conta aqui que eu já fiz pra vocês, certinho aqui, pegando pelo site do Investidor 10, você soma esses valores e divide por 5. Vai dar uma média de 2,19. Feito. Você conseguiu achar o dividendo médio de ISAE. E aqui tem uma pegadinha, vamos ver se alguém já adivinhou, que eu vou seguir o vídeo aqui para vocês entenderem um pouco sobre isso. Mas, olhando dessa maneira aqui, como a maioria das pessoas deve fazer esse cálculo, a gente tem a média de 2,19 de dividendo. Gabi, como que eu sei o meu preço teto médio? Aí vai depender muito de quantos por cento você quer em cima dessa empresa. 6% você vai fazer o quê? Você vai pegar o 2,19 e dividir por 0,06. Você vai chegar no preço teto de R$ 36,50. Se você pega 2,19 e divide por 0,08, você vai chegar num preço de R$ 27,38. Agora, se você falar, não, Gabi, para eu investir na Bolsa de Valores, eu quero assim uma rentabilidade de dividendos que realmente seja fora da curva, no mínimo 10%. Você vai pegar o 2,19 e dividir por 0,1, que você vai ter um preço teto de R$ 21,90. É assim que você acha o teu preço teto médio. Eu uso o de 6%, mas dificilmente eu compro uma empresa que está dando 6%, tá, gente? Então, notem que a gente está aí comprando, no dia de hoje, a R$ 24,00, ISAE, está super dentro de um preço teto, até de 8%. É simples assim, só que agora vem a pegadinha.
Ali no site do Investidor 10, na maioria dos sites, traz isso daqui como sendo o real. É por isso que eu peguei ISAE. ISAE, gente, só paga JCP. E JCP, a gente tem que descontar 15%. Então, na verdade, a média vai ser 1,86. Essa daqui é a real média. Então, você precisa saber se você está falando de JCP ou se você está falando de dividendos, porque isso aqui vai sim alterar o teu preço teto, e eu vou fazer o cálculo aqui para vocês verem a diferença que dá. R$31. 1,86 dividido por 0,08, 23,25. Então, a pessoa que pede no mínimo 8% de ISAE já não está comprando mais a ação a R$24. Quando a gente fala, então, de 10%, a gente está falando de R$18,60. Tomem muito cuidado com isso daqui, gente. Muito cuidado de verdade, porque você pode, às vezes, achar que você está ganhando 8% em cima de uma empresa e, na verdade, não. Na verdade, você não está conseguindo tudo isso. Então, analisar sempre JCP ou dividendo. Recapitulando. Qualquer coisa, volta esse vídeo e assiste de novo. Você tem que pegar a média dos últimos 5, dos últimos 6, dos últimos 10 anos que seja. E aí você divide por 0,06 se você deseja no mínimo 6%, ou 0,08 se você deseja no mínimo 8%, ou 0,1 se você deseja aí pelo menos 10%. É assim que você encontra o preço teto médio da empresa que você deseja ter na carteira. Por que isso é muito interessante, gente, a gente descobrir isso? Ter pelo menos uma noção. Porque a gente sabe que, apesar da empresa estar ali bem, que a gente gostar da empresa, a gente consegue bater o olho ali na cotação e falar, pô, tá valendo a pena, não tá valendo a pena. Tem uma opção melhor, né? A gente tem ali o custo de oportunidade, toda vez que a gente escolhe uma empresa, a gente está deixando outra de lado. Então, a gente tem que otimizar ao máximo tudo isso. Otimizar ao máximo as nossas escolhas. Mesmo que, obviamente, não vai ser 100% a melhor, a mais certa, mas você precisa minimizar esses erros e você ter ali uma noção de preço da ação que você pode pagar também é muito importante. E como eu falei para vocês, quando a gente olha para preço teto projetivo, fica um pouco mais difícil. Você pode pagar uma plataforma para te auxiliar nesse processo, ou você pode seguir o preço teto médio porque ele é mais conservador. Mas para as empresas que facilitam esse processo da gente calcular o projetivo, eu gosto sempre de estar calculando o projetivo. Quanto mais barato você conseguir pagar numa empresa, então se o preço teto é R$36 e você consegue pagar 23, você consegue pagar 20, isso acaba sendo muito bom. Se vocês olharem o preço teto projetivo de Banco do Brasil no vídeo que eu fiz, e eu vou fazer outro, porque eles vão soltar novamente o guidance pra gente, você consegue ver que quanto mais barato você paga, maior a tua margem de segurança. E isso é muito importante quando a gente fala em investir em ações focando em dividendos, tá? Então não deixe de ter o teu preço teto médio de cada empresa que você tem aí na tua carteira. Agora, gente, falando um pouquinho de preço médio, o que é o preço médio? Conforme você for comprando as ações em preços diferentes, você vai tendo o teu preço médio, que é uma média do quanto você pagou nessa determinada empresa. Me perguntaram a questão de se a gente fica apegado ou não a esse preço médio, se a gente fica esperando a empresa bater o preço médio. E não. Quando a gente fala em investimento na Bolsa de Valores, dessa estratégia que eu trago aqui para vocês, gente, não é só dividendos que importa. A gente quer o quê? Qual que é a rentabilidade total do acionista? RTA. Rentabilidade total acionista. Dividendos, barra JCP, barra bonificações, todos os proventos, mais a valorização.
Se você fica preso ao teu preço médio, você não vai conseguir comprar boas empresas que se valorizam, porque a gente quer empresas que se valorizam. É óbvio que a gente quer pagar barato, então sempre que tem aquela queda, a gente enxerga como uma oportunidade. Só que a gente não pode ter na carteira uma empresa que só cai, uma empresa que não está ali crescendo, porque o nosso retorno total também depende da valorização da empresa. O nosso Will on Cost, que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre, também depende da valorização da empresa. Esqueçam o teu preço médio, foque em conseguir pagar barato olhando para o preço teto. Porque se a empresa está crescendo, gente, ela está lucrando mais, consequentemente ela está distribuindo mais dividendos, consequentemente o preço dela vai aumentar, ela vai se valorizar. E você vai deixar de ter essa boa empresa na carteira porque ela está se valorizando? Obviamente que não. Você tem que conseguir manter o teu preço médio o mais baixo possível, só que isso não pode te prender. Não é para ele que você tem que olhar, você tem que olhar para o preço teto médio ou projetivo e conseguir pagar barato naquela empresa. Ponto. Só que a empresa que você tem na carteira, ela tem que se valorizar também. Isso pode ser visto mais a longo prazo, não é porque você comprou uma empresa hoje que em 2025 ela tem que se valorizar, porque senão ela não é isso que eu tô falando. Mas ao longo dos anos, você precisa estar crescendo junto com essa empresa. Então, obviamente que ao longo dos anos, o teu preço teto, o teu preço médio vai aumentando. Então, cuidado para não olharem para o preço médio e ficar preso nele e não conseguir aportar nas empresas, não conseguir fazer o arroz com feijão, não conseguir ali todos os meses ter o hábito de investir porque você está olhando para o teu preço médio, que às vezes você pegou uma oportunidade assim absurda e que agora você está ancorado a ele. Teve gente que pagou R$20 em Banco do Brasil antes do desdobramento. Ele chegou a quase 60, desdobrou e aí que voltou para casa dos 20, mas antes do desdobramento, tem gente que comprou a R$20. Se essa pessoa tivesse ancorada nesse preço médio dela, que ela tem, que é muito baixo, ela não estaria comprando o Banco do Brasil hoje a R$23, R$24 que chegou a bater. Então tome muito cuidado com isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão. Preço teto médio, preço teto projetivo, a importância de olhar o preço teto e também o que é o preço médio e quanto a gente olha para ele ou não. Porque de fato é importante, quanto mais baixo ele for, melhor. Mas se você está ancorado nele e está travando a tua vida como investidor, aí tá completamente errado. Porque o retorno total ao acionista inclui proventos e a valorização da empresa. É isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu vou pedir mais uma vez para vocês, para quem não deixou o like, deixa, se inscreva aqui no canal, me siga também nas redes sociais. E quem quiser participar da minha mentoria, tanto individual quanto em grupo, ou ter acesso ao meu curso de investimentos, de bolsa de valores, dando os dividendos, tá tudo aqui embaixo também. É isso, eu vejo vocês. Até a próxima.